Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Maria Letícia. Olá a todos e a todas. Eu sou a Fernanda e somos alunas do primeiro ano integrado em Química do Instituto Federal do Campus Suzano. Estamos desenvolvendo o projeto Historiense em conjunto com o professor Lucas de História. E hoje nosso tema será a história dos consoles no Brasil. Os consoles são um grande sucesso no mundo inteiro. Mas vocês já se perguntaram como eles chegaram aqui no Brasil? Bem, a história é um pouco peculiar. O Brasil ainda se encontrava em regime militar. Nesse período se tinha a famosa política da reserva de mercado, ou seja, era proibido a importação de eletrônicos, especialmente eletrônicos ligados à informática, pois, segundo os militares, o brasileiro deveria valorizar a produção e o produto nacional. Essa política proibia realizar compras no exterior. Isso valia tanto para o cidadão quanto para a empresa, além de ser proibida a instalação de multinacionais, exceto se ela for composta em sua maioria por brasileiros. Então, como os consoles chegaram aqui no Brasil? A resposta é simples: através do contrabando, do pistolão, do tráfico de influências, entre outras táticas ilegais. Então, antes de sabermos tudo sobre os consoles, vamos entender melhor como eles surgiram aqui no Brasil e quais foram as empresas que os trouxeram. Fundada em 1972 por Nolan Bushnell, um estudante de engenharia, a Atari marcou seu nome na história no mundo dos games por seu pioneirismo com suas fabricações. A empresa ajudou a impulsionar na popularização dos jogos domésticos em uma determinada escala mundial, podendo pegar como, por exemplo, o lançamento dos Pong e fliperamas. E logo depois com o Video Computer System. A empresa passou a ser considerada como a matriarca do setor de videogames para jogar em casa. E foi a partir desse sucesso todo que a Atari chegou ao Brasil no ano de 1983, já com o lançamento de um dos seus consoles da Gradiente. Durante esse período, a Atari começou a ficar bem reconhecida aqui no Brasil, pois fez uma junção com a grande quantidade dos consoles e jogos que tinham lançado pelas empresas piratas, mais conhecidas como clone. Nesse tempo, as empresas vendo todo esse sucesso da Atari no Brasil, resolveram então lançar os tipos de consoles concorrentes. O Mater Television, lançado no Brasil pela Digiplay, e o Megavox Odyssey, lançado por sua subsidiária brasileira, a Philips. Porém, ambos obtiveram resultados altíssimos em venda. Contudo, o que estava acontecendo e temendo seus concorrentes, a Atari decidiu ser ousada, lançando nos Estados Unidos um novo console chamado Atari 5200. Diante de inúmeros problemas, seus negócios nos Estados Unidos não estavam indo nada bem. Tiveram índices de vendas baixos, tentaram diversas possibilidades de se reerguerem, lançaram então os cartuchos. Tá bom, Letícia, entendi, mas o que eram os cartuchos, como eles funcionavam e qual era a função deles? Bem, os cartuchos eram compostos de uma bateria simples, como a de relógio, que mantinha os dados até 15 anos, desde que não ficasse muito tempo descarregada. Caso se esgotasse por causas naturais ou por procedência duvidosa do cartucho, seria preciso abri-los e trocar essas baterias para que voltassem a funcionar. Além de seu nome cartucho, eles eram conhecidos também como fita, ou ainda conhecido pelo termo cassete no Brasil, Portugal e Japão. Foram dispositivos de armazenamento utilizados principalmente para guardar os dados referentes a um videogame, tal como imagens, sons, vídeos e etc. Assim, as informações seriam lidas pelo console que continha o processador que executa o software do jogo. Mesmo assim, suas tentativas falharam. Por outro lado, no Brasil, tudo estava indo muito bem, as vendas estavam cada vez mais altas, apesar de concorrentes clonarem seus produtos. Já os software é uma série de instruções escritas para executar uma tarefa específica para o computador interpretar. Em um computador, o software é classificado como uma parte lógica cuja função é fornecer instruções para o hardware.
Agora que entendemos um pouco sobre uma história por trás dos consoles, vamos explicar resumidamente como foram a primeira e a segunda geração dos consoles.